A manifestação de Bolsonaro em Brasília será um fiasco, um verdadeiro vexame. Se em São Paulo, na Avenida Paulista, nós consideramos como um velório pela presença dos governadores que estavam lá para velar o morto político Bolsonaro, em Brasília vai ser o verdadeiro enterro. E eu falei para vocês em São Paulo, no Rio de Janeiro, da possibilidade de ir muita gente, mas em Brasília a possibilidade de ir muita gente, na minha opinião, é zero. Eu não acredito em mais de 10 mil pessoas, talvez 5. Se forem 10 mil pessoas, eles já têm que comemorar que vai ser uma enorme vitória, mas numa quarta-feira, 5 a 10 mil e já podem soltar fogos. Bolsonaro fica criando a expectativa de ir ou não ir. Ele pode até mesmo ir, desconsiderando todas as recomendações médicas. Mas por que vai ser um fiasco? Porque não vai ter ninguém. E mais ainda, os governadores bolsonaristas pressionam para que Bolsonaro abandone o mais rápido possível essa candidatura. E em Brasília, onde o Bolsonaro acredita que precisa marcar uma presença contra o projeto de anistia alternativo, ele vai ter o velório. E mesmo assim, não acredito que o Bolsonaro vá conseguir escapar do checkmate que é esse projeto de anistia alternativo. Coloque nos comentários, primeiro ponto. Você acha que vai ter quantas pessoas em Brasília? É um erro de Bolsonaro essa manifestação numa quarta-feira? Ele vai se fazer presente? Esse evento em Brasília será o enterro público político de Bolsonaro? Concorda que será um fiasco? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal rumo aos 400 mil, faltam menos de 10 mil. O Bolsonaro, junto com o Silas Malafaia, organizaram uma manifestação em Brasília. A terceira manifestação em favor da anistia. Nós tivemos a primeira manifestação no Rio de Janeiro, num domingo de calor, um fiasco. Depois na Avenida Paulista, outro fiasco. Eu aqui no canal esperava aí em torno de 100 mil pessoas na Avenida Paulista, mas não deu 50 mil. Um número muito baixo. E agora, numa quarta-feira em Brasília, no dia de semana, é óbvio que esse evento vai ser mais um fiasco de Bolsonaro e Silas Malafaia. Bolsonaro foi convencido a realizar essa manifestação para marcar uma presença em favor da anistia. Na visão de Bolsonaro, seria importante realizar uma manifestação em Brasília para poder marcar presença e pressionar os parlamentares, o que não vai mudar em absolutamente nada. Na verdade, pode até piorar para ele, porque todas as pressões que o Bolsonaro tentou realizar contra o STF e em favor da anistia resultaram num projeto de anistia alternativo, que é muito pior para ele e bom para os patriotários. Agora ele está numa sinuca de bico que falaremos daqui a pouquinho no vídeo. A única questão que nós vamos ter dessa manifestação, que aí se der 10 mil pessoas é muito motivo para comemorar, é o completo enfraquecimento político de Bolsonaro. Ah, mas ele não irá. Ora, mesmo que ele não vá, Malafaia vai estar presente e Michele também. Ele pode até querer argumentar que que a presença dele na manifestação, que a ausência dele não comoveu as pessoas, não convenceu as pessoas a irem. Mas isso pouco importa. Talvez ele até vá. Ele começou a dizer no final de semana para os seus aliados e apoiadores que ele vai fazer de tudo para comparecer a esse evento. Ele vai fazer um esforço, nem que seja por videoconferência, por videochamada. Segundo a CNN Brasil, os médicos recomendaram que ele não vá. O que os médicos falaram? Primeiro, você tem que evitar aglomerações, porque você tem o risco de ter uma infecção. Então, fica em casa, fica quieto. Siga uma dieta de comida pastosa nesse momento. E principalmente evite exercícios físicos. Só que a gente sabe que o Bolsonaro, ele não liga para as recomendações médicas. As internações que ele teve, várias delas, ocorreram por descuidos dele de não seguir as orientações médicas, com uma alimentação mais regrada. Por exemplo, o Bolsonaro ele não pode com determinados tipos de alimentos, ele vai e come. Então ele caminha a passos largos para ter uma nova internação muito em breve. Talvez não esse ano, mas no ano que vem, quem sabe. Por isso eu acredito que é capaz dele aparecer lá na manifestação para fazer uma graça, para se colocar como o martirizado, como o redentor. Ou ele também pode estar fazendo isso para criar uma expectativa com relação à presença dele, porque se ele falar que ele não vai, é óbvio que a mobilização pela manifestação e o interesse ficariam muito reduzidos. E aí o fiasco seria completo. Fiasco que vai acontecer, pessoal. Porque eu vejo que
o evento em Brasília vai ser o enterro político do Bolsonaro. Em São Paulo, na Avenida Paulista, nós tivemos o velório dele. E foi muito sintomático porque na Avenida Paulista, o que o Bolsonaro conseguiu de fato como sendo algo grandioso, na verdade foi um elemento de fraqueza. Porque ele reuniu vários governadores à direita. Jorginho Melo foi, mas esse aí é bolsonarista, pouco importa. É um lorpa. O amazonino, governador do Amazonas, também foi, mas também esse pouco importa. Cláudio Castro também pouco importa. O que importa eram as presenças do Ratinho Júnior, do Romeu Zema, do Ronaldo Caiado e também do Tarcísio de Freitas. Todos eles estiveram lá. Para dar apoio à anistia? Claro que não. Mas para serem vistos com Bolsonaro e para se exibirem para os bolsonaristas. Esse foi o objetivo de cada um deles. Era um velório. E eles estavam ali para velar o falecimento político de Bolsonaro e para mostrarem para os bolsonaristas: eu sou o sucessor ou nós somos os sucessores de Bolsonaro. Votem na gente em 2026. Só que agora, em Brasília, a situação já não é mais de velório, é de enterro político. Caiado e os outros governadores não confirmaram presença e eles podem até falar: poxa, é um dia de semana, não deu para ir, eu tinha outros afazeres. Não vai, não tem como ir. Só que isso é uma desculpa esfarrapada. No momento em que o jornal Globo trouxe a informação de que os governadores de direita encurralam Bolsonaro e começam a pressioná-lo a desistir da candidatura em 2026 e apoiar um deles o mais rápido possível. Inclusive, estão soltando as informações, isso é uma informação do G1, que esses aliados de Bolsonaro estão dizendo para ele o seguinte: a única chance que você tem de escapar da prisão, olha só a sacanagem que eu tô fazendo com ele, a única chance que você tem de escapar da prisão é apoiando um candidato viável para vencer o Lula em 26. Porque se esse candidato vencer o Lula, ele dá a anistia para você, ou o indulto. Então apoie alguém que tenha a condição de vencer o Lula para que você tenha um indulto e saia da cadeia o mais rápido possível. Ele está sendo enganado, ludibriado para poder abandonar a candidatura. Isso é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Mas ele vai para o cadafalso porque ele precisa colocar o projeto de anistia bolsonarista antes do projeto de anistia alternativo que foi desenvolvido pelo Congresso e pelo Senado. Por quê? O projeto que for primeira votação será aprovado. Só que tem diferenças. O projeto de anistia do Bolsonaro, ele é mais amplo e mais benéfico para ele. O projeto de anistia alternativo não beneficia. Só que se o projeto de anistia alternativo for para votação, os bolsonaristas do Congresso terão que votar nesse projeto. Então é um checkmate. Como que eles não vão votar? Ah, só porque não beneficia Bolsonaro? Então pera lá. Então o Bolsonaro, que ficou nos prometendo vitórias, 72 horas, por causa dele, eu que estive lá no 8 de janeiro, não vou ser beneficiado? Bolsonaro está virando as costas para todos nós? Ué, se ele falava que nós estávamos numa injustiça, numa situação precária, como que ele não vai abrir mão para o nosso benefício, para o nosso bem? Então é uma situação que não tem como os bolsonaristas não votarem a favor do projeto de anistia que for para a votação. Mesmo que seja o projeto de anistia alternativo. Então o Bolsonaro precisa marcar presença em Brasília para evitar ao máximo que esse projeto vá. E ele vai participar do seu enterro político, quase como um sacrifício político em Brasília, justamente para evitar que o projeto de anistia alternativo vá para a votação. É humilhante isso. É degradante. Mas ele merece, depois de tudo que ele fez durante a crise sanitária. E meu cabelo tá com um movimento bonito, né? Tô gostando. Acho que não vale nem a pena raspar, hein?